Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, excelentíssimos senhores autarcas, vereadores, presidentes de junta e demais autarcas eleitos, excelentíssimas autoridades militares, civis e religiosas, excelentíssimo senhor subdiretor do Jornal da Madeira, do JM Madeira, perdão, excelentíssimos senhores jornalistas, concidadãos de Machico, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em boa hora, o JM aportou a Machico, terra primeira dos descobrimentos portugueses, aconchego dos que aqui aportaram e daqui saíram para darem novos mundos ao mundo. Este já é um retorno na esteira de outras iniciativas, neste e noutros concelhos da Madeira, que se saúda. É sempre de louvar o interesse dos meios de comunicação social pelos centros periféricos e menos frequentados. Bem-vindos, pois, ao centro da primeira capitania e primeira cidade, como é orgulhosa e carinhosamente chamada pelos seus habitantes. Joaquim Freitas da Rocha, na revista das Assembleias Municipais e dos Eleitos Locais, refere a certo momento: no quadro do sistema autárquico português, tendemos a valorizar mais o exercício do poder quando é exercido por órgãos unipessoais do que quando é por órgãos colegiais. Talvez seja uma questão cultural ou de consciência coletiva, desde logo porque valorizamos mais quem executa do que quem delibera, possivelmente porque é ao nível da execução que os resultados são mais visíveis e mais se fazem sentir. Porém, convém não esquecer que, para que alguém possa executar uma determinada medida, alguém teve antes de a estudar, discutir, votar e aprovar, em muitos processos difíceis e, por vezes, muito trabalhosos. Existe uma hipervalorização nos municípios do Executivo, que, em certas situações, vai ao ponto extremo de polarizar tudo na pessoa do respectivo Presidente. Nesse sentido, não será desajustado falarmos de presidencialização da vida autárquica, que só tem aspectos negativos, sufocando aquilo que é mais essencial em democracia: a crítica aberta e saudável. O órgão deliberativo, por excelência, é o órgão com o substrato democrático mais acentuado, é a Assembleia Municipal, e, não obstante, é o mais desvalorizado. Por isso, agradeço esta valorização da Assembleia Municipal, feita pelo JM, porque não é habitual. Devo-vos dizer que, felizmente, em Machico, não é assim. Temos uma sã convivência democrática da Assembleia com a Câmara, a qual é ouvida e é valorizada. Estamos a falar, do modo geral, porque é que as Assembleias não são valorizadas. Várias razões podem ser apontadas para que isso aconteça. Primeiramente, sem priorizar, a comunicação social, que ignora quase completamente a atividade da Assembleia Municipal, valorizando as câmaras e principalmente o seu Presidente. Segundo as próprias Assembleias Municipais, frequentemente submetem-se a um estatuto de subalternidade, seja por desconhecimento dos seus reais poderes, seja por receio de enfrentarem em face de atitudes mais autoritárias as câmaras ou os presidentes da Câmara. E aqui tocamos num outro aspecto que é muito importante referir: os conhecimentos adequados para desempenhar cabalmente funções de uma Assembleia. E já que estamos numa altura próxima das eleições, este é um recado que fica bem a todos os partidos. Verifica-se frequentemente que os deputados municipais não conhecem os seus direitos e os seus deveres, nem o próprio estatuto da Assembleia a que pertencem. Muitas vezes por impreparação técnica, muitas vezes por comodismo ou por desinteresse. E seria importante que esse conhecimento fosse incrementado. Não se quer dizer que todos devam ser licenciados ou possuir larga experiência do exercício de funções. Isso seria inconcebível e representaria um retrocesso democrático intolerável, apenas permitindo o acesso a cargos políticos a letrados ou a quem já estivesse inserido no sistema, numa espécie de sufrágio capacitário, no qual só aos mais conhecedores seria permitido o acesso ao governo das questões públicas. Isso já foi, e bem, abolido há muito tempo. Aliás, há pessoas sem licenciatura ou experiência muito mais aptas do que outras que possuem tal grau académico ou outros mais elevados até. Deve-se dotar as pessoas eleitas que o queiram, e isso é muito importante, pois deve ser algo voluntário, de alguma formação básica inicial, sem diploma ou grau, para que possam inteirar-se minimamente dos aspectos essenciais da vida autárquica,
planeamento urbanístico, orçamento, contratação pública, taxas, impostos, coimas, regulamentos, poderes e deveres dos órgãos e os dos seus titulares. Tudo de modo informal, explicativo e dialogante, necessariamente. O desconhecimento, em qualquer caso, fragiliza a ideia de democracia e contribui para algumas situações de quase vassalagem perante os executivos, algo que se deve combater por ser contrário ao espírito democrático, já que esta é uma atitude típica de sistemas autoritários e autocráticos. Parece-me que, frequentemente, os eleitos assumem os cargos sem plena noção ou consciência da verdadeira importância da sua função e do seu estatuto. É comum haver uma de duas coisas, ou alguma subserviência ao executivo, ou desinteresse pelo exercício do cargo, o que num caso ou no outro leva ao mesmo resultado, a desvalorização das assembleias e dos eleitos. E insisto neste ponto, é a Assembleia o órgão deliberativo por excelência e o que tem a última palavra nos assuntos mais importantes. Por outro lado, o Executivo não pode dificultar o papel da sindicância levada a efeito pelas Assembleias, quando precisa e deve apresentar todas as informações e esclarecimentos devidos. Mas o mais importante de tudo isto seria mudar mentalidades, valorizando o estatuto das Assembleias e dos seus deputados, introduzindo na consciência geral que o município não se resume à Câmara Municipal ou ao seu presidente. Mas como fazê-lo, então? Através da formação por todo o país, através da introdução nos manuais escolares de materiais de democracia efetiva, não meras fórmulas retóricas, o elenco de fatos históricos, mas sim através de canais próprios na comunicação social. Por fim, os próprios deputados devem ter uma atitude proativa, construtiva e devem estudar os assuntos para que possam ter a atitude crítica necessária. Para Jorge Miranda, constitucionalista, bem conhecido, numa democracia, o pluralismo deverá ser entendido como tensão dialética entre diversos partidos, entre diversas ideologias. Porém, uma coisa é o direito vigente e outra é a prática instalada na nossa administração municipal, mostrando a realidade que, como há muito refere Vital Moreira, as Assembleias Municipais tornaram-se um órgão secundário e as próprias câmaras municipais passaram a ser, em geral, órgãos de carimbo das decisões dos seus presidentes. É à luz desta prática que se assiste frequentemente a uma situação em que o Presidente da Câmara acaba por dominar a Assembleia Municipal e, assim, as deliberações são mera aceitação das decisões do Presidente, formalmente inseridas numa deliberação da Câmara e que a fiscalização por parte da Assembleia praticamente não existe. Repito, isto em Mexico não se passa. Estamos a falar em termos de país, em termos de valorização das Assembleias. Em Mexico, nós temos voz crítica no próprio grupo que suporta a Câmara e várias vezes, e bastas vezes, portanto, esse debate acontece e as coisas às vezes não são pacíficas, mas, portanto, essa crítica existe internamente e ainda bem que é assim. Trata-se de uma situação portanto, de presidencialização municipal. O bom governo municipal exige um diálogo e mesmo um debate constante e enriquecedor no sentido de melhorar as propostas que são presentes à Assembleia Municipal. Existe também atenta fiscalização sobre a atividade da Câmara, incluindo a atividade do seu Presidente. Mal de uma Assembleia que se limita a aceitar acriticamente o que lhe é proposto e se demite do seu papel fiscalizador. Torna-se um órgão praticamente inútil. A criação de uma associação de municípios com a finalidade de valorizar as Assembleias Municipais e a ser representada nos seus órgãos pelos respectivos presidentes das Assembleias Municipais é um passo positivo no sentido da colocação das Assembleias no local que lhe cabe e que contribui para o bom governo municipal. A valorização implica ter em conta que estas, para bem deliberar e melhor fiscalizar, precisam de estudar os assuntos municipais, precisam de ter meios humanos e financeiros suficientes e, consequentemente, ter uma atitude e uma atividade constantes. Excelentíssimos senhores, num encontro promovido por um órgão de comunicação social, pedem-nos que façamos um balanço, um mandato que terminará dentro de poucos meses. E adentro do princípio de que é um dever dos membros eleitos prestar contas
do mandato que lhe foi entregue pela população, que assim o digo. Nos mandatos da Assembleia Municipal de Machico, 2013, 2017 e 2017-2021, podemos falar de um espírito inovador, reformista e empreendedor. Inovador porque desde cedo se enveredou pela entrada na era digital, nos procedimentos, nos contactos com a Câmara e com os membros da Assembleia Municipal. As atas passaram a ser enviadas atempadamente e com solicitação de contributos, anulando diferendos e contribuindo para a transparência e a verdade do transcrito. O envio dos documentos foi e é efetuado com a convocatória e a ordem dos trabalhos, o que permitiu o estudo dos assuntos com maior profundidade e um debate mais esclarecido. Foi agilizado e aligeirado todo o procedimento de envio, o que libertou os funcionários camarários para outras tarefas e evitou acumular despesa. Melhorou-se a publicação na comunicação social, com a publicação somente do que era necessário, portanto, o que tem eficácia externa, com remissão da restante informação para a página da Assembleia no site do município. Digo que agora está em remodelação, portanto, quem lá for ver, estamos em remodelação e pensamos que dentro dos próximos tempos tudo estará em ordem. Esta entrada na era digital e da organização interna levou à melhoria das condições de trabalho para os membros da Assembleia Municipal. Passou a haver um acesso livre aos documentos, sem custos, coisa que não acontecia no passado, e as atas, deliberações e convocatórias são publicadas à medida que as sessões forem ocorrendo. Todas as atas da Assembleia existentes desde o 25 de Abril foram digitalizadas, salvaguardando-se assim este património municipal. Promovemos o reconhecimento do trabalho de quem nos antecedeu. Num encontro com os antigos presidentes da Assembleia de Machico, foi uma jornada tripla, houve homenagem nos Passos do Conselho, uma palestra com o Dr. José Manuel Pavão, presidente da Assembleia de Mirandela e mais tarde presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, e a visita às novas instalações em que estavam nas paredes as fotografias dos senhores presidentes que me antecederam, em cerimónias dignas e bastante elogiadas. Conseguiu-se uma sede num edifício emblemático, aspiração há muito reivindicada e até agora nunca tinha sido conseguida. Promovemos a melhoria do espaço envolvente da sede com a feitura. Não fomos nós que fizemos, nós propusemos, insistimos e, em colaboração com a Câmara, dos carrinhos onde apoiam os canhões no Forte de Nossa Senhora do Amparo. Promovemos a adoção de um logotipo próprio. Este símbolo da nossa identidade e independência surgiu após estudo fundamentado e sério. Foi submetido e aprovado por esta Assembleia, na Assembleia Municipal, sem votos contra. Foi adotado um cartão de membro da Assembleia, permitindo o acesso a todos os serviços no âmbito da esfera municipal. As verbas agora são inscritas em rúbricas próprias para as despesas da Assembleia, com autorização de despesas pelo Presidente do órgão e não pelo Presidente do município, pelo Presidente da Assembleia, como consta da lei. Pela primeira vez, pagam-se as senhas de presença imediatamente a seguir a realização da mesma, contrariamente à prática corrente de pagamento no final do ano civil. Relembro que os cargos nas Assembleias Municipais não são pagos. Portanto, os membros têm direito a uma senha de presença. Sessões em todas as freguesias. Manteve-se o procedimento anterior acrescido da sessão na Junta de Freguesia de Machico, que nunca tinha acontecido. Há a participação dos munícipes nas sessões da Assembleia. Valorizamos o papel dos munícipes e incentivamos que vão expor os seus problemas e intervir. Valorização do papel da Assembleia Municipal com a organização conjunta do Dia do Conselho, em que todos os grupos municipais, pela primeira vez, puderam usar da palavra numa atitude democrática nunca antes dada à oposição. Abrimos ao exterior com a organização do primeiro encontro com os presidentes e, mais tarde, com os restantes membros das mesas das Assembleias Municipais da Região Autónoma da Madeira. Somos cofundadores da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Trabalhamos bem com todos os grupos municipais. Respeitamos-nos, debatemos os nossos pontos de vista de uma forma ordeira e democrática. Continuamos a ser das poucas assembleias do país em que não necessitamos, até agora, de sessões extraordinárias, o que implica uma poupança de recursos para o município. Fomos reconhecidos a nível nacional com uma menção honrosa no concurso de boas práticas nas Assembleias Municipais.
Constatamos que todas as Assembleias da Madeira aderiram à Associação Nacional num percurso que se iniciou em Machico. Lideramos o Conselho Geral das Assembleias a nível nacional. Promovemos os debates para ouvir os machiquenses sobre a mudança da data em que se comemora o Dia do Conselho. Prestamos contas a quando das idas em representação da Assembleia perante a própria Assembleia. A todos, eu próprio dei conhecimento das conclusões e dos motivos dessas deslocações. Tornámos-nos adultos e prestigiados, o que nos deve alegrar por termos cumprido e superado o que esperavam de nós. Ganhamos maturidade e são convívio entre todos os membros da Assembleia Municipal. Por este motivo, ganhou o município. O povo de Machico pode estar assim orgulhoso da sua Assembleia Municipal. Para terminar, permitam-me aproveitar esta ocasião para vos dizer quanto me honra presidir este órgão autárquico, pelo bom exemplo que damos aos demais, pois neste caso o debate é vivo, por vezes intenso, mas sempre respeitador e urbano. E finalizo dizendo, se queremos ganhar o futuro, é necessário credibilizar a política e os políticos, apostar nos mais preparados, nos mais capazes e atrair os jovens. É necessário encontrar formas de comunicar com a geração millennials e inverter o desinteresse pela política, apontado em vários estudos como inversamente proporcional o interesse pelas redes sociais. Tenho dito. Muito obrigado.